Olha, quem está aqui conosco é o nosso comentarista, voltou de férias, o Richard Rittenband. Richard, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado. É verdade que você voltou falando italiano ou não? Ah, um pouco, né? Muito pouco de pouco, italiano. né? Estão falando muito português por lá. E aí, você vai comprar lanche ou não? Ah, não tá no... Restrição orçamentária, não cabe no meu bolso. Não cabe no seu bolso. Bom, obviamente, se você acompanhou a votação da chamada PEC 141, aquela que vai tentar colocar um teto nos gastos do governo. Que avaliação você faz depois da vitória do governo passando no primeiro turno? Foi uma vitória esmagadora, né? 366 votos. Mas eu acho assim, o argumento que está sendo dado como uma salvação, é urgente o ajuste fiscal, eu trago uma questão que ela é muito simples, né? E direta, que é a seguinte: se a situação ela é tão grave, é tão urgente, por que está sendo utilizado um instrumento que é o teto dos gastos, que ele tem um efeito que no curto prazo não existe, leva alguns anos até o orçamento voltar para o equilíbrio, mas no longo prazo o efeito é exagerado. Então, o que eu quero dizer? Por que já que tem todo esse apoio do Congresso, por que eles não fazem um ajuste fiscal imediato? Essa é a minha questão. Agora, Richard, será que se esse reajuste fosse imediato, ele teria esse mesmo apoio no Congresso? Será que não haveria uma reação maior por parte dos deputados contra ele? Porque a gente viu por muitos anos, né, que a desigualdade entre setor público e privado, uma série de privilégios, os gastos são exagerados e essa PEC justamente ela quer congelar esse poder de compra desse orçamento por 20 anos, podendo ser revisto por mais 10. Então, ele não está atacando as contradições e desigualdades, ou seja, a raiz do problema. Simplesmente está ali guardado e, ao longo do tempo, vai chegar um ponto que aí o Congresso vai ter que decidir: a gente continua gastando com pessoal, inativos, ou a gente corta investimento, ou a gente corta algum programa social, porque você tem um teto estipulado. Já fazendo um ajuste fiscal imediato, você já teria efeitos muito mais rápidos. Então, me dá um exemplo de uma atitude que poderia ser imediata. A primeira, assim, que fugiu do debate, assim, que eu fiquei até surpreso. Qual é? As pessoas esqueceram dos reajustes dos salários dos servidores públicos, que os que já foram concedidos até 2019, Heródoto, vão custar 100 bilhões de reais para os cofres públicos. 100 bilhões de reais. Segundo ponto, né? No orçamento fiscal para 2017, se a gente for olhar lá, renúncias fiscais, 280 bilhões de renúncias fiscais. Será que não pode tirar algum setor que está sendo privilegiado, que ele não está dando determinado retorno? Outro ponto também, a tal da dívida ativa da União. O que é essa tal dívida ativa da União? É uma grana que o governo já deveria ter recebido, já não cabe mais recursos, e que ele não recebeu. Passa de 1 trilhão de reais. Ou seja, pessoas que devem para o governo federal e não pagam. Não pagam. Se esse dinheiro viesse, ia aliviar a situação, então. E aí a gente tem uma série outra de privilégios e contratos que poderiam ser revistos, né? Já que eles querem tanto uma austeridade, como é que você vai votar no dia seguinte algo, se você faz um jantar que dizem que custou 100 mil reais para você conquistar a base e no dia seguinte você está falando em austeridade? Está falando que você não foi convidado no jantar. Não fui convidado. Então, assim, tem onde cortar? Tem gordura? Tem. Dá para fazer o ajuste fiscal imediato? Com esse apoio, daria. Imagina lembra o plano Devir, né? Que ele propôs lá o ajuste fiscal, reverter desonerações, fazer algumas coisas. Pô, ele não conseguiu fazer nada. Será que passaria com esse apoio? Aí que tá, passaria com uma... Pô, ele não teve nem o apoio da Presidente da República, pô. Porque essa é a contradição, né? A grande contradição é essa. Por que se é tão urgente a situação, por que utilizar um instrumento gradual, que só vai fazer efeito no médio e longo prazo? Então, mas o impacto não seria muito mais desastroso se a gente fizesse uma coisa mais a curto prazo? Nós não corremos o risco de aumentar ainda muito mais o desemprego, que já está lá nos 12 milhões, indo lá para frente? Mas aí que tá, a gente estaria focando em recursos que são desperdícios ou excessivos, privilégios excessivos, em tempos de vacas magras, desonerações... Você falou em privilégio. Já algumas corporações já começaram a se movimentar. Espera aí, ajuste fiscal tudo bem, mas para nós não. Tá? Como foi o Ministério Público Federal e outros setores que são setores que estão dentro do Estado. Como é que vai fazer? Exatamente. Eu tenho direito adquirido.
E dentro da própria PEC, se a gente lê o texto, você tem uma série de problemas que estão sendo apontados, como, por exemplo, metade do orçamento são despesas que têm vida própria. E você não tem controle daquilo. Então, você vai ter que fazer várias outras reformas, como, por exemplo, a próxima é a da reforma da Previdência. Porque se não fizer a reforma da Previdência, os gastos da Previdência, eles vão ocupar quase todo o teto. E aí, como é que vai sobrar para os outros, né? Gastos que são direcionados. Então, em algum momento vai ter essa concorrência entre os gastos que não são obrigatórios, que aí entra programa social, o investimento público, alguma coisa desse tipo, concorrendo, né, com esses gastos obrigatórios. Mas então não vai ser um passo de cada vez? Ou seja, o governo está vendo agora essa questão do teto dos gastos. Se tudo for bem, ou seja, em dezembro deverá estar sido aprovado 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Isso, não é isso? 2 turnos. Aí ele vai poder olhar para o outro, que eu suponho que seja a Previdência Social. Excelente pergunta. Aí eu te pergunto, Heraldo, qual que é o plano de voo e qual que é o projeto maior que o governo tem? Eles apresentaram? Eles vão montando por partes. Se a gente tivesse uma visão do todo, não, a gente quer o teto de gastos, a gente vai fazer a reforma da Previdência, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A reforma da Previdência vai atacar, vai preservar os trabalhadores urbanos, que eles eram superavitários de 2008 até 2015. A Previdência Rural, que é grande deficitária. A dificuldade de você colocar tudo isso de uma vez... O deputado que vota a favor de um projeto não vota necessariamente a favor do outro. Você vê que ninguém nem quer a relatoria. Principalmente se ele tiver, por exemplo, a tal base social dele. Suponha que ele seja um líder, um líder sindical. Você acha que ele vai votar a favor de uma reforma? De repente, não vai. Vai querer discutir isso. Ninguém nem quer pegar a relatoria, né, da reforma da Previdência. Exatamente. Eu vi que estão recusando. Mas, assim, você perguntou se isso funcionaria, se geraria recessão. A gente tem um exemplo bárbaro, que é a Irlanda. A Irlanda, ela fez um ajuste fiscal intenso e rápido, via corte de gastos, sem aumentar impostos, e é um dos países aí que mais cresce agora na Europa. Então, assim, Mas também tem um investimento externo favorável. Mas o Brasil também tem, né? Tirando o ajuste externo que está indo pelo ralo, porque a taxa de juros está fora do lugar, então o câmbio se valoriza demais, né? Eu estava vendo outro dia que a rentabilidade dos exportadores já regrediu, já caiu para os níveis de 2007. Mas está mais de 3. O dólar custou mais de 3, teve 1 e pouco, pô. Então, mas tem tanto a inflação americana quanto a inflação brasileira, né, influenciando. Então, a taxa de câmbio real, ela está muito apreciada. Richard, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho, ok? Aqui conosco o nosso comentarista de economia, o Richard Rittenberg. Bom, Richard, eu tenho visto alguns sinais aí favoráveis. O FMI está falando favoravelmente. Será que as agências de risco, que a gente chama de rating, também veem isso com bons olhos, esse ajuste? Não vê? Que avaliação você faz? Estão vendo com bons olhos, o mercado financeiro também, se a gente pegar os indicadores para mapear, se estão vendo com bons olhos, então sim, mas assim, ainda tem algumas dúvidas, né, que pairam no ar, né? Como, por exemplo, a reforma da Previdência, como é que ela vai se desenhar, porque o teto ele não resolve o problema, né? Se a gente pegar uma pesquisa do próprio FMI, ele estudou 88 países, apenas 14 países usam esse teto. A maior parte dos países usa um limite para a dívida e um orçamento equilibrado. Então, é uma exceção você utilizar só com um mecanismo, um teto para os gastos. Você acha que o pessoal aqui tem equilíbrio? Pô, nós estamos com 170 bi de déficit esse ano. Onde está o equilíbrio? E 140 ano que vem. Então. E falam que a dívida é explosiva. E o meu ponto é esse. Você vai usar um instrumento gradual, sendo que você tem à mão condições de equilibrar esse orçamento. Você tem condições, existe, isso é possível. Está lá, são números, é só querer mesmo. Mas é assim, será que teria, você falou muito bem, será que a gente teria 366 votos para esse ajuste fiscal imediato? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mesmo porque, você vê, mesmo com um ajuste, os governadores estão de pires na mão, o pessoal do Rio de Janeiro não consegue nem pagar os policiais. Esse é outro tema excelente, tanto os estados e municípios, a gente tem uma bomba relógio que é a previdência dos servidores públicos. Se a gente pegar o déficit dela, a déficit atuarial, que é se ela tivesse que pagar todos os benefícios, até os do futuro, somando governo federal e estado, só esses dois, dá 4 trilhões de reais. Ou seja, quase o tamanho da dívida pública bruta. Ou seja, como é que você vai botar? Você pode botar um teto, né? Mas olha as contas e os esqueletos no armário que estão aí esperando a gente no futuro. Então, por isso que a gente tem que atacar a raiz do problema e não prolongar. Richard, obrigado pela participação. Eu que agradeço, viu, Herói? Até mais, obrigado.
Bom, aí está o Richard então explicando de uma maneira bastante simples, bastante didática para a gente poder entender. A opinião dele é que esse ajuste fiscal deveria ser mais rápido do que o que está sendo proposto pelo governo. O que vale, obviamente, é a opinião dele aqui, né? Nós respeitamos a opinião de todos, vale a opinião dele. E a gente vai acompanhar com detalhes em outras possibilidades que a gente vai ter aqui ao longo das nossas edições. Nós vamos para o intervalo e a gente daqui a pouquinho volta falando sobre as escolas do Paraná que estão sofrendo ocupação por parte de estudantes.